Em 13 da pauta, permaneçam como se acham. Aprovado. Obrigado, presidente. Volta a palavra para a deputada Raquel Muniz, que é a relatora do projeto de lei 5.298/2016. Deputada Raquel Muniz, por favor, com a palavra. Senhor presidente, deputado Irã, trata-se do projeto de lei 5.298 de 2016, um projeto de extrema relevância, já que a gente, além de trabalhar aqui na Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família, trabalhamos na Comissão de Viação e Transportes, entendendo que da importância das nossas rodovias terem condição de trafegar para evitar que cheguem pessoas que não estavam na fila dos hospitais, que não estavam doentes, mas que ocupam o local onde deveria estar sendo atendido aqueles que estão doentes. Esse projeto, ele acresce o dispositivo à Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil para responsabilizar financeiramente o motorista que pratica crime de homicídio ou lesão corporal com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. O autor é o deputado Daniel Vilela e eu sou a relatora desse projeto. Vamos ao voto, senhor presidente. Em novembro de 2011, o ministro da Previdência Social e o presidente do INSS ingressaram na Justiça Federal com uma ação regressiva de cobrança contra um motorista embriagado que havia matado 5 pessoas e lesionado outras 3 em uma rodovia no Distrito Federal. A ação foi a primeira desse tipo ajuizada no Brasil, sendo nela alegado que, em virtude da conduta do réu, o INSS já havia desembolsado 91 mil em auxílios e pensões para os filhos de uma das vítimas. Apesar dos autores da demanda terem salientado na ocasião o alerta que a medida representava para quem gosta de dirigir sob a influência de álcool, o ajuizamento da ação gerou imediata controvérsia no mundo jurídico, surgindo argumentos a favor e contrários à constitucionalidade e legalidade deste tipo de medida. O projeto de lei apresentado insere-se neste contexto, razão pela qual tomo a liberdade de fazer uma breve digressão sobre a polêmica envolvendo o tema, antes de concluir pela aprovação do projeto de lei. Artigo 120 da Lei número 8.213, de 91. A primeira norma aprovada pelo Congresso Nacional, voltada a ressarcir os cofres públicos pela prática de condutas negligentes, está na Lei sobre os Planos de Previdência Social, conforme o artigo 120 da Lei 8.213, de 91. Nos casos de negligência contra as normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. As empresas imediatamente voltarão-se contra a medida, sob o argumento de que já contribuam para o custeio do regime geral da Previdência e para o seguro contra acidente de trabalho, implicando a ação de regresso, na verdade, um pagamento em duplicidade. Segundo alegar, o empregador já é compelido a custear o sistema de indenização acidentária, mas não poderia se beneficiar dele quase nunca, exceto quando não houvesse qualquer resquício de culpa para a ocorrência do acidente. Em suma, alegava que a ação de regresso proposta pelo INSS beirava uma situação abusiva, contrariando todas as características inerentes a um seguro social. Afinal, se a responsabilidade será exclusiva do empregador, tanto civil quanto previdenciária, em quase todas as situações, qual a finalidade das contribuições regulares para o seguro de acidente de trabalho? Não obstante, os tribunais, como exemplifica o precedente a seguir citado, vem considerando o artigo 120 da Lei 8.213/91 constitucional e deferindo as ações regressivas ajuizadas pelo INSS, a saber: administrativo, acidente do trabalho, morte do segurado, negligência, norma de segurança, ação regressiva do INSS. O fato das empresas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência social, mediante o custeio do regime geral de previdência social, mediante o recolhimento de tributos e contribuições sociais, dentre essas aquela destinada ao seguro de acidente de trabalho, SAT, não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho decorrente de culpa sua, por inobservância das normas de segurança e higiene de trabalho. Artigo 32 da Lei 9.656, de 98. Outra norma aprovada pelo Congresso voltada a ressarcir o sistema de seguridade social é a prevista no artigo 32 da Lei 9.656, de 98, segundo a qual, artigo 32, serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que trata o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS, o serviço de atendimento à saúde previsto nos respectivos contratos, prestado a seus consumidores e respectivos dependentes em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas integrantes do Sistema Único de Saúde. Tal dispositivo, assim como o projeto de lei em exame, busca o ressarcimento do Sistema Único de Saúde e não da Previdência Social e INSS. Não obstante,
como artigo 120 da Lei 8.203 de 91, sua introdução no ordenamento jurídico gerou enorme controvérsia a respeito de sua conveniência e constitucionalidade. Os que sustentam a inconstitucionalidade da norma sintetizam os argumentos da seguinte maneira: ao buscar o SUS, o segurado do plano de saúde apenas exerce o seu direito de acesso aos serviços de saúde públicos, o qual é previsto no artigo 196 da Carta da República, não se podendo falar com o exercício de um direito custeado pelos impostos e contribuições de todos os cidadãos, inclusive daquele que foi atendido, gera ao SUS o direito de ressarcimento. A lei, na verdade, criou uma nova espécie de tributo para financiar a saúde pública, que seria contrária à Constituição sob a perspectiva formal e material. Vale lembrar que a Lei 9.656 de 98 não é complementar. Transferir o custo aos planos de saúde acaba por provocar, em última análise, o aumento da mensalidade do plano. Em última análise, quem paga a conta é o consumidor do plano, que já é contribuinte do SUS, mediante o pagamento de tributos. Não existe almoço grátis. Ao autorizar o SUS a fazer a cobrança, está-se impondo aos planos o oferecimento de uma cobertura total e restrita, que vai muito além do que previsto em contrato, ferindo o princípio da livre iniciativa. Em relação a esse dispositivo, vale também informar a essa ilustre comissão que o STF reconheceu a repercussão geral do recurso extraordinário, no qual se questiona a constitucionalidade do artigo 32 da Lei nº 9.656 de 98, a saber, recurso extraordinário administrativo, ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, SUS, das despesas com atendimento aos pacientes beneficiados dos planos privados de saúde, artigo 32 da Lei 9.656 de 98. Repercussão geral reconhecida. Os projetos de lei em exame. Achei importante fazer essa digressão, porque alguns dos argumentos suscitados contra os dispositivos de lei mencionados, os quais já estão em vigor, podem haver ser sustentados contra o projeto de lei ora em tramitação. Creio, assim, que não devemos nos furtar ao debate. A Seguridade Social revela-se como um seguro público de caráter geral e obrigatório, o qual tem a finalidade de garantir aos respectivos beneficiários de saúde, previdência e assistência social. Na Constituição Federal Brasileira, ela tem por finalidade cobrir riscos sociais decorrentes da vida moderna, criando uma rede protetiva para assegurar um padrão mínimo de dignidade a qualquer pessoa diante de possíveis insucessos e surpresas que a vida reserva. Tendo em vista o conceito, pode-se afirmar que, em caso de acidentes, a Seguridade Social, primeiro mediante o SUS e depois através do INSS, tem a finalidade inicialmente de garantir a vida e a integridade do segurado, para depois assegurar a sua subsistência e de seus dependentes. A atuação do Estado, nesse caso, portanto, tem um caráter nitidamente social, mesmo alimentar, e não a finalidade de reparar danos. Não à toa, o artigo 7º, inciso 28 da Carta da República deixa clara a existência de responsabilidade civil do empregador perante o empregado nos casos de acidente de trabalho, independentemente do pagamento de pensões pelo INSS, a saber, artigo 7º, inciso 23 da CR, da Carta da República. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Considerando o quadro, se admitirmos a possibilidade do INSS ou o SUS ingressar com ações regressivas sempre que houver um acidente, seja de trânsito, de trabalho ou de outro, nós estaremos desvirtuando a própria finalidade do seguro social instituído pela Carta da República, o qual tem o objetivo princípio de cobrir os riscos sociais a que todos estamos sujeitos na vida moderna. Lembro que, atualmente, em 99,9% dos casos nos quais ocorre um acidente, atribui-se a culpa ou o dolo a alguém. A própria cultura moderna e o desenvolvimento tecnológico deixam cada vez menos espaço para a existência de acidentes decorrentes de meros casos fortuitos e força maior. Recordo que, mesmo por ocasião do tsunami que vitimou centenas de milhares de pessoas no leste asiático, considerou-se não sem razão que o número de vítimas poderia ter sido muito menor se houvesse um sistema de alerta apropriado para avisar as pessoas sobre a necessidade de deixar as praias. Ou seja, por mais que o tsunami seja um evento natural, catastrófico, talvez um exemplo clássico de caso fortuito, considerou-se a ausência de instalação de um sistema de alerta pelas autoridades, uma das causas pelo elevado número de vítimas, atribuindo-se ao poder público daquela região algum grau de culpa pelas mortes. Em outras palavras, mesmo os casos de catástrofes naturais, aos quais antes eram considerados exemplos clássicos de caso fortuito, costuma-se atribuir responsabilidade a alguém em virtude da falta de planejamento para prevenir a ocorrência de danos causados por eventos que a tecnologia tornou previsíveis. Assim, se abrirmos as portas para que os órgãos públicos entrem com ações regressivas em qualquer caso no qual haja negligência, imprudência ou imperícia, poderemos começar a indagar até mesmo
sobre a necessidade e constitucionalidade de se cobrar um elevado número de tributos da população, os quais são voltados justamente para cobrir os custos do sistema de seguridade social. Neste caso, ao revés, tornar-se-ia legítimo cobrar apenas tributos para viabilizar a existência de um fluxo de caixa para os órgãos públicos, os quais serviriam para custear as pensões e tratamentos enquanto não fosse encerrada a ação regressiva. Por outro lado, conforme o artigo 194, parágrafo 1º, inciso 5º da Carta da República, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, de maneira a assegurar a equidade na forma de participação no custeio. Tendo em vista esse dispositivo, considere que se beneficia de forma desproporcional do sistema de Seguridade Social aquele que, com dolo ou culpa grave, causa um acidente, gerando ônus de custeio desproporcionais ao sistema e ao resto da população. A meu ver, impedir que os órgãos públicos, nesses casos, ajuizem ações regressivas, significa confundir a existência de um sistema de seguro para cobrir riscos sociais com impunidade. Quem, por culpa grave ou dolo, gera ônus desproporcionais de custeio aos sistemas, até em virtude do princípio da equidade, deve contribuir com valores adicionais, independentemente da existência de responsabilidade civil perante a vítima. A gratuidade do atendimento pelo SUS não impede o posterior ajuizamento de ação regressiva, cujo objetivo é justamente reduzir o ônus desproporcionais causados aos demais contribuintes do sistema de saúde. A responsabilidade social coletiva, vale dizer, não deve autorizar a absoluta irresponsabilidade de alguns poucos. Dirigir um carro sujeito a todos nós a um risco social ordinário, e todos nós estamos sujeitos a causar um acidente de trânsito em um momento de desatenção. Não obstante, quem se embriaga, consome drogas e dirige em altíssimas velocidades, assume um risco que vai muito além dos riscos naturais da vida moderna. Entendo não competir a toda a sociedade, mediante tributos, custear a grave irresponsabilidade de alguns. Não se trata, nesses casos, de tributo, e sim de indenização, sendo importante lembrar já ser comum o ajuizamento de ações pelo poder público, voltadas a reparar a prática de lesões a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Estabelecida a premissa, destaque que no projeto principal, o ajuizamento da ação regressiva pelo poder público fica restrito aos casos nos quais constatada a prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Enquanto no projeto de lei em apenso, a ação regressiva poderá ser ajuizada em qualquer caso no qual constatado o dolo ou a culpa grave. Considero o projeto em apenso mais adequado. Primeiro, porque a culpa grave ou dolo não são apenas decorrentes do uso de álcool ou drogas, mas podem também ser em consequência de outras causas, tais como o elevado excesso de velocidade, o uso abusivo de medicamentos, a grave negligência na manutenção de peças de segurança, entre outros fatores. Por sua vez, é sabido que a responsabilidade civil é independente da responsabilidade penal, não sendo de bom alvitre vincular a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva no campo civil a uma prévia condenação criminal. Tal vinculação faria com que frequentemente houvesse a necessidade de se aguardar anos até a conclusão do processo criminal, o que não me parece razoável. Há outros pontos que merecem ser relacionados. Primeiro, o Sistema Único de Saúde não é uma pessoa jurídica que pode ser autora de ações judiciais, mas apenas um sistema que integra a União, os estados e os municípios em uma cogestão. Desse modo, não cabe colocar no projeto de lei que será o Sistema Único de Saúde aquele a ser reparado. Em segundo lugar, a vítima pode ser integrada a outros regimes de previdência que não o gerido pelo INSS. Apenas para exemplificar, se a vítima for um servidor público, os auxílios e pensões poderão ser pagos pelo regime próprio da Previdência e não pelo INSS. Desse modo, não creio ser de boa técnica que na lei haja referência expressa ao INSS, pois é possível que outras entidades também sejam legitimadas a ajuizar a ação regressiva. Terceiro, é importante estabelecer uma regra geral para todos os casos, não apenas para aqueles referentes à direção do veículo automotor. É preciso lembrar que acidentes causados com dolo ou culpa grave ocorrem não apenas no trânsito, mas em diversas situações. Basta lembrar os frequentes naufrágios que ocorrem em águas brasileiras em virtude da superlotação da respectiva embarcação. Finalmente, é preciso garantir que o ajuizamento da ação regressiva pelo poder público e pelo órgão previdenciário não venha a prejudicar a própria vítima dos danos causados pelo agente que cometeu o acidente com dolo ou culpa grave. Isso porque, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, uma vez encerrada a ação regressiva, o crédito formado em benefício do poder público terá preferência em relação ao crédito de eventual vítima que ingressou
com a ação de reparação de danos. Se o causador do acidente não tiver bens suficientes para reparar tanto a Previdência quanto o SUS, quanto a vítima, esta última acabará por ser prejudicada em decorrência da ação regressiva ajuizada pelos órgãos públicos, pois não sobrarão bens para indenizá-los pelos prejuízos provocados pelo causador do acidente. Na hipótese de ação regressiva, deste modo, é preciso estabelecer que o crédito da vítima do acidente tem preferência em relação ao crédito judicial, formado em benefício do poder público e do órgão previdenciário. Por todo exposto, meu voto é pela aprovação de ambos os projetos de lei na forma do substitutivo em anexo. Substitutivo ao projeto de lei 5.298 de 2016. Acrescento o artigo à lei 10.406 de 2002, Código Civil, a fim de estabelecer a responsabilidade civil perante o poder público e a previdência do agente que causa acidente com dolo ou culpa grave. O Congresso Nacional decreta. Artigo 1º. Essa lei acresce o artigo à lei 10.406 de 2002, Código Civil, de modo a determinar a responsabilidade civil perante o poder público e da previdência do agente que causa o acidente com dolo ou culpa grave, em razão de estar sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Artigo 2º. A Lei 10.406 de 2002, Código Civil, passa a vigorar acrescida do artigo 927-A. Artigo 927-A. Aquele que causa acidente com dolo ou culpa grave, além de indenizar a vítima, responde pelos gastos dispendidos pelo Sistema Único de Saúde para socorro, atendimento e tratamento à saúde da vítima e de si próprio. Parágrafo 1º. O agente causador do fato também responde pelos auxílios e pensões gastos em decorrência do acidente. Parágrafo 2º. Na hipótese desse artigo, o crédito da vítima terá preferência em relação aos demais. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor à data da sua publicação. Por isso, solicito a aprovação pelos demais pares dessa comissão. Em discussão, Meu voto é pela aprovação. Em discussão, parecer da relatora, deputada Raquel Muniz.